Não se viam senão vastas planícies e povos inteiros debaixo de tendas ou em cima de carros. Tal aspecto causava terror. Formin indagou em que tenda ou em que carreta se alojava o rei. Disseram-lhe que 8 dias antes se pusera em marcha à frente de 300.000 cavaleiros para ir ao encontro do rei de Babilônia, a quem havia raptado a sobrinha, a bela princesa Aldeia. Deixe seu gostei e se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos, crianças, jovens e idosos, para não deixarmos essas histórias maravilhosas serem esquecidas. Raptou minha prima? Exclamou Formosante. Por essa nova aventura eu não esperava. Como? A minha prima, que se dava por muito feliz em me fazer a corte, se tornou rainha e eu ainda não me casei. Fez-se conduzir imediatamente às tendas da rainha. Seu inesperado encontro naqueles remotos climas, as coisas singulares que tinham mutuamente a contar-se, deram à sua entrevista um encanto que as fez esquecer que jamais se haviam estimado. Reviram-se com transporte. Uma suave ilusão tomou o lugar da verdadeira ternura. Beijaram-se chorando, e até cordialidade e franqueza houve entre ambas, uma vez que a entrevista não se realizava num palácio. Aldeia reconheceu a Fênix e a confidente Irla. Presenteou peles de Zibelina à prima, que por sua vez a presenteou com diamantes. Falaram da guerra que os dois reis empreendiam. Deploraram a condição dos homens, que os monarcas, por fantasia, mandam entredegolar-se, devido a diferenças que 2 homens sensatos poderiam solucionar numa hora. Mas falaram principalmente do belo estrangeiro, vencedor dos leões, doador dos maiores diamantes do universo, autor dos madrigais, possuidor da Fênix e tornado, por causa de um Melro, o mais infeliz dos homens. É o meu querido irmão, dizia Aldeia. É o meu amado, exclamava Formosante. Sem dúvida o viste talvez ainda esteja aqui, pois sabe que é teu irmão, e não haveria de deixar-te bruscamente como deixou ao rei da China. Se eu o vi, meu Deus, tornou Aldeia, passou 4 dias inteiros comigo. Ah, minha prima, como o meu irmão é digno de lástima. Uma falsa história o tornou inteiramente louco. Corre o mundo sem saber aonde vai. Imagina tu que levou à loucura a ponto de recusar os favores da mais bela cita de toda a Sítia. Partiu ontem, depois de lhe haver escrito uma carta que a deixou desesperada. Ele foi à terra dos Cimérios. Louvado seja Deus, exclamou Formosante. Mais outra recusa em meu favor. Minha felicidade ultrapassou minha esperança, como minha desgraça ultrapassou a todos os meus temores. Manda-me entregar essa encantadora carta, que eu parta e o siga com as mãos cheias de seus sacrifícios. Adeus, minha prima. Amazan está entre os Cimérios, vou voando para lá. Aldeia achou que a princesa sua prima está ainda mais louca que o seu irmão Amazan. Mas como já conhecia por experiência própria os ataques dessa epidemia, como deixara as delícias e magnificências de Babilônia pelo rei dos Citas, como as mulheres sempre se interessam pelas loucuras de que o amor é causa, enterneceu-se verdadeiramente com o caso de Formosante, desejou-lhe feliz viagem e prometeu servir a sua paixão se ela tivesse a felicidade de tornar a ver Amazan. Em breve, a princesa de Babilônia e a Fênix chegaram ao Império dos Cimérios, na verdade muito menos povoado que a China, mas 2 vezes mais extenso. Outrora semelhante à Sítia e agora, desde alguns tempos, tão florescente como os reinos ou os Lissuãos-Casmeões, que se vangloriavam de instruir os outros estados. Após alguns dias de marcha, entraram numa grande cidade que a imperatriz reinante mandava embelezar. Mas esta ali não se achava. Viajava, então, das fronteiras da Europa às da Ásia, para conhecer seus estados pelos seus próprios olhos, para julgar dos males e lhes aplicar os remédios, para aumentar as vantagens já conseguidas, para semear a instrução. Um dos primeiros oficiais dessa antiga capital, informado da chegada da Babilônia e da Fênix, apressou-se em ir apresentar suas homenagens à princesa e fazer-lhe as honras do país, certo de que a sua soberana, que era a mais polida e magnífica das rainhas, lhe ficaria grata por haver recebido tão alta dama com as mesmas atenções que ela própria lhe prodigalizaria. Alojaram Formosante no palácio, de que afastaram uma importuna multidão. Ofereceram-lhe festas engenhosas.
O senhor Cimério, que era um grande naturalista, conversou muito com o pássaro enquanto a princesa se achava retirada a seus aposentos. A fênix confessou-lhe que outrora viajara muito entre os cimérios, mas que hoje não mais conhecia o país. Como é que tão prodigiosas mudanças, dizia, puderam operar-se em tão curto prazo? Não faz 300 anos que vi aqui a natureza selvagem em todo o seu horror. E hoje encontro aqui as artes, o esplendor, a glória e a polidez. Um único homem começou essa grande obra, respondeu o cimério. Uma mulher a aperfeiçoou. Uma mulher foi melhor legisladora que a Ísis dos egípcios e a Ceres dos gregos. A maioria dos legisladores tiveram um gênio estreito e despótico que confinou sua visão aos países que governaram. Cada qual considerou seu povo como o único sobre a face da terra, ou como destinado a ser inimigo do resto da terra. Formaram instituições para esse único povo, introduziram usos para ele só, estabeleceram uma religião só para ele. É assim que os egípcios, tão famosos por montões de pedras, se embruteceram e desonraram com as suas superstições bárbaras. Julgam profanas as outras nações, não se comunicam com elas. E com exceção da corte que às vezes se eleva acima dos preconceitos vulgares, não há um egípcio que queira comer num prato de que já se haja servido um estrangeiro. Seus sacerdotes são cruéis absurdos. Melhor seria não ter leis e só escutar a natureza, que gravou nos nossos corações os caracteres do justo e do injusto, do que submeter a sociedade a leis tão insociáveis. A nossa imperatriz alimenta projetos inteiramente opostos. Considera o seu vasto estado, sobre o qual todos os meridianos vêm juntar-se, como correspondente a todos os povos que habitam sob esses diversos meridianos. A primeira de suas leis foi a tolerância de todas as religiões e a compaixão por todos os erros. Seu poderoso gênio reconheceu que, se os cultos são diferentes, a moral é por toda parte a mesma. Por esse princípio, ligou sua nação a todas as nações do mundo, e os cimérios olham o escandinavo e o chinês como seus irmãos. Fez mais, quis que essa preciosa tolerância, o primeiro elo dos homens, se estabelecesse entre os estados vizinhos. Assim, mereceu o título de mãe da pátria e terá o de benfeitora do gênero humano, se perseverar. Antes dela, homens infelizmente poderosos mandavam tropas de assassinos devastarem populações desconhecidas, que assim regavam com o seu próprio sangue a herança que haviam recebido dos pais. Chamavam a esses bandidos de heróis. A sua atrocidade chamava-se glória. Outra glória tem a nossa soberana. Fez marchar exércitos para disseminar a paz, para impedir que os homens se prejudicassem, para os forçar a suportarem-se uns aos outros, e seus estandartes foram os da concórdia pública. A fênix, encantada do que ouvia, disse ao seu interlocutor: Senhor, faz 27.900 anos e 7 meses que estou neste mundo, e ainda nada vi que se compare ao que acaba de dizer-me. Pediu-lhe novas de seu amigo Amazã. O cimério contou-lhe as coisas que haviam dito a princesa entre os chineses e os citas. Amazã fugia de todas as cortes que visitava, logo que alguma dama lhe marcava um encontro a que temia sucumbir. A fênix logo informou a princesa dessa nova prova de fidelidade que lhe dava Amazã. Fidelidade tanto mais espantosa, quanto não podia ele suspeitar que a princesa viesse um dia a sabê-lo. Partira para a Escandinávia. Foi nesses climas que novos espetáculos o impressionaram. Aqui, a realeza e a liberdade subsistiam juntas por um acordo que pareceria impossível em outros estados. Os agricultores tinham parte na legislação, bem como os grandes do reino, e um jovem príncipe dava as maiores esperanças de ser digno de governar uma nação livre. E nisso havia algo de mais estranho. O único rei que tinha direito despótico sobre a sua terra, por um contrato formal com o seu povo, era ao mesmo tempo o mais jovem e o mais justo dos reis. Entre os sámatras, Amazã viu um filósofo no trono. Podia ser chamado o rei da anarquia, pois era chefe de 100.000 pequenos reis, um só dos quais podia, com uma palavra, anular as resoluções de todos os outros.
Éolo não tinha mais dificuldade em contar todos os ventos que se combatem incessantemente do que aquele monarca em conciliar os espíritos. Era um piloto cercado de eterna tempestade, e, no entanto, o barco não se quebrava, pois o príncipe era um excelente piloto. Percorrendo todos esses países tão diferentes da sua pátria, Amazã evitava constantemente todas as aventuras galantes que se lhe apresentavam, sempre desesperado com o beijo de Formosante ao rei do Egito, sempre firme na sua inconcebível resolução de dar a Formosante o exemplo de uma fidelidade única e inabalável. A princesa de Babilônia, com a sua fênix, sempre lhe seguia o rastro, nunca desencontrando-se de Amazã, a não ser por um dia ou dois, sem que este jamais se cansasse de correr, nem ela de o seguir. Atravessaram assim toda a Germânia, admiraram os progressos que faziam no norte, a razão e a filosofia. Todos os príncipes eram ali instruídos, todos autorizavam a liberdade de pensamento. Sua educação não fora confiada a homens que tivessem interesse em enganá-los ou que estivessem eles próprios enganados. Tinham-nos educado no conhecimento da moral universal e no desprezo das superstições. Haviam banido de todos aqueles estados um insensato costume que enervava e despovoava diversos países meridionais, o de enterrar vivos, em vastos calabouços, um número infinito de pessoas dos dois sexos, eternamente separados um dos outros, e de os fazer jurar que nunca teriam relações. Esse cúmulo da demência, respeitado durante tantos séculos, tinha devastado o mundo da mesma forma que as guerras mais cruéis. Os príncipes do norte haviam compreendido que para ter aras não se deviam separar das éguas os mais fortes cavalos. Tinham também destruído erros não menos bizarros nem menos perniciosos. Afinal, os homens se atreviam a ser razoáveis naquelas vastas regiões, enquanto que alhures ainda se acreditava que só podem ser governados na medida da sua imbecilidade. Amazã chegou à terra dos Batavos. Em meio do seu pesar, suave alegria lhe penetrou o coração, ao encontrar ali como que uma pálida imagem do país Gangárida. A liberdade, a igualdade, a limpeza, a abundância, a tolerância. Mas as damas do país eram tão frias que nenhuma lhe fez propostas, como acontecera em toda parte. Ele não teve o trabalho de resistir. Se quisesse atacar aquelas damas, tê-las-ia subjugado uma após outra, sem ser amado por nenhuma. Mas longe estava de pensar em conquistas. Formosante esteve a ponto de o alcançar nessa nação insípida. Foi questão de momentos. Ouvira Amazã tantos elogios entre os batavos a certa ilha chamada Albion, que resolveu tomar um navio com os seus unicórnios, o qual, pegando vento favorável, o levou em 4 horas às costas daquela terra mais formosa que Tiro e a ilha Atlântida. A bela Formosante, que o seguira até o Duína, o Vístula, o Elba e o Vézer, chega enfim às bocas do Reno, que despejava suas águas rápidas no mar germânico. E informada de que seu amado vogara para as costas de Albion, julga avistar o seu navio, lança gritos de alegria, de que muito se surpreendem as damas batavas, pois não imaginam possa um jovem causar tamanha alegria. E, quanto a Fênix, não lhe deram maior importância, pois acharam que as suas penas não podiam provavelmente ser tão bem vendidas como as dos patos e marrecos de seus banhados. A princesa de Babilônia fretou 2 navios para a transportarem, com toda a sua gente, àquela ilha feliz que ia possuir o único objeto de todos os seus desejos, a alma de sua vida, o Deus de seu coração. Um funesto vento do oeste ergueu-se de súbito no preciso instante em que o fiel e infeliz Amazã desembarcava em Albion. Os navios da princesa de Babilônia não puderam partir. Um aperto de coração, uma dor amarga, uma profunda melancolia apoderaram-se de Formosante. No seu sofrimento, meteu-se no leito, à espera que o vento mudasse. Mas este soprou 8 dias inteiros com uma violência desesperadora. A princesa, durante aquele século de 8 dias, fazia a camareira ler-lhe romances. Não que os batavos os soubessem fazer, mas, como eram os empreiteiros do universo, vendiam o espírito das outras nações, assim como seus gêneros.
A princesa mandou comprar no estabelecimento de Mark Michel Ray todas as histórias que haviam escrito entre os Ausonianos e Welches e cuja venda era sabiamente proibida nessas nações, para enriquecer os batavos. Esperava encontrar naquelas histórias alguma aventura que se assemelhasse à sua e que embalasse o seu pesar. Irla lia, a fênix dava a sua opinião, e a princesa nada encontrava na camponesa enriquecida, nem no sofá, nem nos 4 facardenses, que tivesse a mínima relação com as suas aventuras. A todo instante interrompia a leitura para indagar de que lado soprava o vento. Entre mentes, já ia a Amazã, a caminho da capital de Albion, na sua carruagem de 6 unicórnios, e pensava na sua princesa. Avistou uma equipagem derribada num fosso. Os criados se haviam afastado em busca de socorro. O patrão permanecia tranquilamente em seu carro, sem demonstrar a mínima impaciência, e divertindo-se em fumar, pois então se fumava. Chamava-se Milord What Then, o que significa mais ou menos Milord que importa, na língua para a qual traduzo estas memórias. Amazã precipitou-se para auxiliá-lo. Ergueu sozinho o carro, tão superior era sua força à do comum dos homens. Milord que importa contentou-se em dizer: "Isso é que é força." Havendo acorrido alguns rústicos da vizinhança, zangaram-se por haver sido chamados inutilmente, descarregando a cólera no estrangeiro. Ameaçaram-no, chamando-o de cão estrangeiro, e quiseram bater-lhe. Amazã segurou 2 deles em cada mão e arremessou-os a 20 passos de distância. Os outros criaram-lhe respeito, cumprimentaram-no e pediram-lhe algum troco para beber. Amazã lhes deu mais dinheiro do que eles jamais viram em toda a vida. Milord que importa disse-lhe: "Estimo-o, venha jantar comigo na minha casa de campo, que só fica a 3 milhas daqui." Subiu na carruagem de Amazã, porque a sua ficara desarranjada com o choque. Após um quarto de hora de silêncio, fitou um momento Amazã e disse-lhe: "How do you do?" Literalmente, "Como vos fazeis fazer?" E na língua do tradutor, "Como passa o senhor?" Depois acrescentou: "O senhor tem aí 6 bonitos unicórnios." E recomeçou a fumar. O viajante disse que os 6 unicórnios estavam à sua disposição, que vinha com ele do país dos Gangáridas, e aproveitou a ocasião para falar da princesa de Babilônia e daquele beijo fatal que ela dera no rei do Egito. Ao que o outro não replicou absolutamente nada, pouco se lhe dando que houvesse no mundo um rei do Egito e uma princesa de Babilônia. Esteve ainda um quarto de hora sem dizer coisa alguma. Depois tornou a perguntar ao companheiro como ele se fazia e se comia um bom roast beef. O viajante respondeu-lhe com a habitual polidez que nas margens do Ganges ninguém comia seus irmãos. Explicou-lhe o sistema que foi, depois de tantos séculos, o de Pitágoras, de Pórfiro, de Jâmblico, com o que o Milord adormeceu e não fez mais que um sono até chegarem à sua casa. Tinha ele uma mulher jovem e encantadora, a quem a natureza dera uma alma tão viva e sensível quanto a do marido, era indiferente. Vários senhores albionenses tinham ido jantar com ela naquele dia. Havia caracteres de toda espécie, pois como o país quase nunca fora governado a não ser por estrangeiros, as famílias vindas com esses príncipes tinham quase todas trazido costumes diferentes. Havia na companhia pessoas muito amáveis, outras de espírito superior, outras de profundo saber. A dona da casa nada tinha desse ar postiço e esquerdo, dessa rigidez, desse falso pudor que censuravam então nas jovens de Albion. Não ocultava, numa atitude desdenhosa e num silêncio afetado, a esterilidade de suas ideias e o humilhante embaraço de não ter nada que dizer. Não havia mulher mais insinuante. Recebeu Amazã com a polidez e graça que lhe eram naturais. A extrema beleza daquele estrangeiro e a súbita comparação que fez entre ele e seu marido logo a abalaram sensivelmente. Foram para a mesa. Fez Amazã sentar-se a seu lado e serviu-lhe pudins de toda a espécie, pois soubera dele que os Gangáridas não se alimentavam de nada que houvesse recebido dos deuses o dom celestial da vida. Sua beleza, sua força, os costumes dos Gangáridas, o progresso das artes, a religião e o governo foram assunto de uma conversação tão agradável, quão instrutiva durante a refeição,
que durou até a noite e durante a qual Milord, que importa, bebeu muito e não disse palavra. Após o jantar, enquanto Milady servia o chá e devorava o jovem com os olhos, conversava este com um membro do parlamento, pois é sabido que já então havia um parlamento e que se chamava Witenagemot, o que significa Assembleia dos Pessoas de Espírito. Amazã informava-se da Constituição, dos usos e costumes, das leis, das forças, das artes, que tão recomendável tornavam aquele país, e o referido senhor falava-lhe nos seguintes termos: por muito tempo andamos inteiramente nus, embora o clima não seja quente. Durante muito tempo, fomos tratados como escravos por gente vinda da antiga terra de Saturno, regada pelas águas do Tibre. Mas a nós mesmos temos causado maiores males do que os sofremos da parte de nossos primeiros vencedores. Um de nossos reis levou a baixeza a ponto de se declarar súdito de um sacerdote que também morava à margem do Tibre, e a quem chamavam o Velho das Sete Colinas. De tal modo foi destino dessas 7 montanhas dominarem por muito tempo uma grande parte da Europa, habitada então por brutos. Após esses tempos de aviltamento, vieram séculos de ferocidade e anarquia. A nossa terra, mais tempestuosa que os mares que a cercam, foi sacudida e ensanguentada por nossas discórdias. Vários testas coroadas pereceram no último suplício. Mais de 100 príncipes do sangue dos reis acabaram seus dias no cadafalso. Arrancaram o coração a todos os seus adeptos e bateram-lhes com ele nas faces. Ao carrasco é que competia escrever a história da nossa ilha, pois fora ele quem terminara todas as grandes questões. Não faz muito que, para cúmulo do horror, algumas pessoas de manto negro e outros que usavam uma camisa branca por cima da jaqueta foram mordidas por cães raivosos e acabaram comunicando a raiva à nação inteira. Todos os cidadãos foram ou assassinos ou vítimas, ou carrascos, ou supliciados, ou depredadores, ou escravos, em nome do céu e em busca do Senhor. Quem diria que desse abismo temeroso, desse caos de dissensões, de atrocidades, de ignorância e de fanatismo, tenha resultado talvez o mais perfeito governo que hoje existe no mundo. Um rei venerado e rico, todo-poderoso para fazer o bem, impotente para fazer o mal, está à frente de uma nação livre, guerreira, comerciante e esclarecida. Os grandes de um lado e os representantes das cidades de outro compartilham da legislação com o monarca. Vira-se, por singular fatalidade, a desordem, as guerras civis, a anarquia e a pobreza assolarem o país quando os reis exerciam o poder arbitrário. A tranquilidade, a riqueza, a felicidade pública só reinaram entre nós quando os reis reconheceram que não eram absolutos. Tudo estava subvertido quando disputavam sobre coisas ininteligíveis. Tudo entrou em ordem depois que as desprezaram. Nossas frotas vitoriosas levam a nossa glória a todos os mares, e as leis põem em segurança as nossas fortunas. Jamais um juiz as pode interpretar arbitrariamente. Jamais se dá uma sentença que não seja motivada. Puniríamos como assassinos os juízes que ousassem condenar um cidadão à morte sem invocar os testemunhos que o acusam e a lei que o condena. E verdade que há sempre entre nós 2 partidos que se combatem com a pena e com intrigas, mas também se reúnem sempre que se trata de pegar em armas para defender a pátria e a liberdade. Esses 2 partidos vigiam um ao outro, impedem-se mutuamente de violar o sagrado depósito das leis. Odeiam-se, mas amam o Estado. São amantes ciumentos que servem à porfia a mesma amante. Com o mesmo espírito que nos fez conhecer e sustentar os direitos da natureza humana, elevamos as ciências ao mais alto ponto a que possam chegar entre os homens. Os vossos egípcios, que passam por tão grandes mecânicos, os vossos hindus, a quem julgam tão grandes filósofos, os vossos babilônios,
que se vangloriam de haver observado os astros durante 430 mil anos. Os gregos, que escreveram tantas frases e tão poucas coisas, não sabem precisamente nada em comparação com os nossos menores colegiais, que estudaram as descobertas de nossos grandes mestres. Arrancamos mais segredos à natureza no espaço de 100 anos do que os descobriu o gênero humano na multidão dos séculos. Eis, na verdade, o estado em que nos achamos. Não lhe ocultei nem o bem, nem o mal, nem os nossos opróbrios, nem a nossa glória, e nada exagerei. Amazã, a tais palavras, sentiu-se penetrado do desejo de se instruir naquelas sublimes ciências de que lhe falavam. E se a sua paixão pela princesa de Babilônia, o seu filial respeito à mãe, a quem deixara, e o amor à pátria, não lhe houvessem falado fortemente ao coração despedaçado, desejaria passar a vida na ilha de Albion. Mas aquele desgraçado beijo da sua princesa para o rei do Egito não lhe deixava suficiente liberdade de espírito para estudar as altas ciências. Confesso, disse ele, que tendo-me imposto a lei de correr mundo e evitar-me a mim mesmo, teria curiosidade de ver essa antiga terra de Saturno, esse povo do Tibre e das 7 montanhas, a quem outrora obedecestes. Deve ser, sem dúvida, o primeiro povo da terra. Aconselho-o a fazer essa viagem, disse o albionense. Se aprecia a música e a pintura. Nós próprios vamos seguidamente levar o nosso tédio às 7 montanhas. Mas o amigo há de ficar muito espantado quando vir os descendentes de nossos vencedores. A conversação foi longa. O belo Amazã, embora tivesse o cérebro um tanto perturbado, falava com tal graça, tão tocante era a sua voz, tão nobre e amável a sua atitude, que a dona da casa não pôde deixar, por sua vez, de conversar a sós com ele. Enquanto lhe falava, apertava-lhe ternamente a mão e fitava-o com olhos úmidos e brilhantes que acordavam os desejos em todas as molas vitais. Reteve-o para a ceia e a pousada. Cada instante, cada palavra, cada olhar mais inflamavam a paixão da dama.